Amém. Tá. Irmãos, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 17, lá no versículo 3. Eu vou voltar lá porque eu acho que talvez alguém tenha achado confusa essa figura. Eu vou explicar bem devagarinho para os irmãos entenderem, tá? Lá Apocalipse 17, versículo 3. Então, os irmãos, olhem lá, prestem atenção, eu vou explicar para os irmãos entenderem isso aqui. É o seguinte, diz assim: transportou-me o anjo em espírito, aqui o apóstolo João falando, né? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. O que é o deserto? Falei para os irmãos, o deserto, né, no caso aqui, simboliza o mundo. O mundo onde a gente vive é como se fosse um deserto. Em que sentido? Para o crente, ele não consegue viver no deserto sem a ajuda de Deus. Lembra lá do povo quando saiu do Egito, que eles foram ficar 40 anos no deserto, e ali eles eram obrigados praticamente a buscar a ajuda de Deus, porque eles dependiam de Deus para tudo, para obter água, para obter alimento, não é? Quer dizer, a nossa vida nesse mundo é que nem viver no deserto, irmão. Se a gente não buscar a ajuda de Deus, até para as coisas básicas da nossa vida, né, a gente não vai sobreviver, não vai. Então, o mundo, ele também tem essa simbologia, é um deserto, né? E aí fala, transportou-me ao deserto, e o que ele viu no deserto? O que ele viu no mundo? Ele viu uma mulher montada numa besta escarlate. A mulher, que também é chamada de grande meretriz, que também é chamada de grande Babilônia, essa mulher é um símbolo do governo do anticristo, tá? É um símbolo do governo do anticristo. Por que é chamada de meretriz, Kleber? É chamada de meretriz porque, assim como a meretriz, ela vende o seu corpo, não é? Para poder obter alguma coisa, de repente dinheiro, alguma coisa material, o governo do anticristo, ele é uma grande meretriz. Por quê? Porque ele se vende para obter o que ele quer, não é? Ele se vende para o diabo, literalmente, né? Ele fala, se vende até para o diabo, se vende para o diabo, literalmente, para obter o que quer. É uma grande meretriz espiritual, vamos dizer assim, né? Também. Então, ó, a mulher é o governo. Está montada sobre o quê? A besta escarlate. Essa besta escarlate é uma figura do anticristo. O anticristo também é chamado de besta. Os irmãos lembram disso, né? É a besta que saiu do mar. Ah, por que saiu do mar? Saiu do mar porque o mar é um símbolo das nações não crentes. Então aqui a gente tem a figura do governo, que está montado sobre o anticristo. Por que montado sobre o anticristo? Porque o anticristo que carrega esse governo nas costas, tá? Ele carrega esse governo nas costas. Então essa besta escarlate é o anticristo. Kleber é o anticristo do final dos tempos, é o anticristo de forma geral, né? Também o anticristo final, mas é o anticristo de forma geral. Numa besta escarlate, aí diz aqui, ó, descrevendo agora a besta, que é o anticristo. Ele é repleto de nomes de blasfêmia, tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Então agora eu vou explicar devagarinho sobre o anticristo, que é a besta escarlate. Tem nome de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Por que tem nome de blasfêmia? Porque toda vez que o anticristo se manifesta, toda vez que ele abre a boca, toda vez que ele se pronuncia às nações, é para falar mal de Deus, para falar mal da palavra de Deus, para falar mal do povo de Deus. Nomes de blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é ridicularizar tudo que está relacionado a Deus, né? A pessoa fala uma coisa lá que tem a ver com uma zombaria da pessoa de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus, é blasfêmia. É blasfêmia. Então, o anticristo, ele tem essa característica, né? Ele tem essa característica de sempre se manifestar contra Deus e as coisas de Deus. Aí fala, o anticristo também tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que 7 cabeças? Nós vamos ver, irmãos, que essas 7 cabeças, né, se referem a anticristos na história. Eu vou mostrar para os irmãos. Anticristos na história. E os 10 chifres, chifre não é símbolo de força, de poder? Eu gosto de citar o touro, né? O touro que tem chifre, para mostrar que a força dele, né, é o chifre. Então, esses 10 chifres serão 10 reis que no futuro, né, irão ajudar o anticristo final.
Então vamos lá. Aí eu vou pular do versículo 3, porque eu já expliquei os outros. Vamos lá para o versículo 9. Vamos lá para o versículo 9. Olha só. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Quer dizer, essa explicação é uma explicação acompanhada de sabedoria, não é chute, não. Sabedoria de Deus, né? As 7 cabeças são 7 montes. Eu não falei para os irmãos que montes são símbolos de quê? De governos, né? Os montes são símbolos de governo. Eu posso até ler os textos de novo. Por exemplo, Isaías capítulo 2, versículo 2, diz o quê? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Quer dizer, é um governo que estará acima dos outros governos e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Não é? Aí você vai lá para Jeremias, capítulo 51, versículo 25. Eu estou lendo aqui, ó. Eu li Isaías 2:2. Agora eu vou ler Jeremias 51, versículo 25. Diz assim: Eis que sou contra ti, ó monte, que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti. Está falando contra quem? A Babilônia. Ele está chamando a Babilônia de monte, né? Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas. Imagina um monte, né, que está sobre as rochas, é como se ele fosse arrancar o monte das rochas. E farei de ti um monte em chamas. Está se referindo daqui a Babilônia, chamando de monte também, né? Aí você vai lá para Daniel, capítulo 2, versículo 35, parte B. Diz o quê? Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Aqui, quando a gente vai estudar Daniel, a gente vai ver que essa pedra gigante é o governo do Messias, né? Então, monte tem a ver com governo. Quando fala 7 cabeças são 7 montes, são 7 governos, nos quais a mulher está sentada. Eu não falei que a mulher é o próprio governo do anticristo? E esses montes, esses são o que então? São os anticristos, no decorrer da história. Por isso que aqui na continuação do versículo 9, diz assim, ó, são também o quê, ó? 7 reis. 7 reis. Então aqui nós temos uma menção dos anticristos que já apareceram, os que vão aparecer também, irmãos, os que vão aparecer. Então nós chegamos no versículo 10, agora vai ficar mais fácil de entender. Ele fala assim, ó, desses 7 reis, dos quais caíram 5. Quem foram esses que caíram? Aí fala, um existe. Quem é esse que existe? E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então eu vou repetir a explicação. Ó, é tudo anticristo, não é? Beleza, é tudo anticristo. Fala que um existe. Qual é o que existe? É o que estava existindo na época do apóstolo João, né? Quem é, Kleber, o anticristo da época do apóstolo João? É o Domiciano, o imperador Domiciano. Foi ele quem mandou o João para a ilha de Patmos, tá? Então, ele era o anticristo que ele fala aqui, ó, um existe, é o que existia. Se o Domiciano é o anticristo que existe, os outros que caíram, os 5 que caíram, eram os anticristos antes dele. Você entendeu? Os anticristos antes dele. Aí você fala, então quais foram os anticristos antes do Domiciano que caíram? Aí, irmãos, aí vai ser especulação. Eu juntei aqui 5 nomes, mas pode ser que um não seja, tá? Então eu juntei aqui, por exemplo, quais foram os anticristos antes do Domiciano? Lembrando que anticristo, a definição de anticristo é um líder político que se levanta contra o povo de Deus, tá bom? Então vamos lá. Nós temos Faraó do Egito, que escravizou o povo, né? Ele foi uma espécie de anticristo. Nós temos o rei da Síria, né, que atacou Israel, uma espécie também de anticristo. Nós temos Nabucodonosor, rei da Babilônia, que atacou Judá, levou para o cativeiro, uma espécie de anticristo. Nós temos o Amã,
que era aquele braço direito do marido da Esther. Não sei se vocês lembram. Quem já leu o livro de Esther vai ver lá que o rei, ele assinou um decreto para poder matar os judeus numa data tal lá. Mas quem foi que influenciou esse rei a fazer isso? Foi o Amã. Então o Amã foi uma espécie de anticristo também. Foi um líder político que se levantou para atacar o povo de Deus. Um outro também anticristo do passado, o Antíoco Epifânio. Na época do Império Grego, esse homem aqui, eu já falei para os irmãos, ele foi tão ousado que ele chegou a sacrificar uma porca no altar, né, para afrontar os judeus. Esse homem matou judeu demais, demais. Foi uma espécie de anticristo. Ah, foram esses? Pode ter sido outros. Por exemplo, Herodes, o Grande. Herodes foi uma espécie de anticristo, Kleber? Com certeza. Ele mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, né? Na esperança de, entre esses meninos, estar o Messias. Então, com certeza, ele foi um anticristo também. Aí eu vou falar para vocês, importa saber quais foram esses aí antes e tal? Por curiosidade, tudo bem, mas não é uma coisa decisiva para nossa interpretação aqui. Então tá bom. 5 caíram, lá do passado, caíram. Um existe. Quem é esse um que existe? É o da época do João, Domiciano. Aí fala, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Aí um crente apressado, ele vai falar assim, esse outro que ainda não chegou só pode ser o anticristo final. Só pode ser, com certeza, né? Aí eu vou dizer para os irmãos, não é ele, não é ele. Por que que não é ele? Porque se você olhar para o versículo 11, lá no versículo 11, diz assim, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então, o anticristo final, ele não está entre os 7, ele é o 8º, que é mencionado agora, no versículo 11, tá vendo? Aí fica a questão, vamos voltar para o versículo 10, fica a questão, quem é esse que ainda não chegou na época de João, mas quando chegar vai durar pouco? E não é o anticristo final. Quem é esse? Aí eu falei para os irmãos, esse aqui é como se fosse um anticristo coletivo. Aqui está abrangendo todos os anticristos da era da igreja entre Domiciano e o anticristo final. Entenderam? Por isso que fala que vai durar pouco. Por quê? Porque para Deus, irmãos, para Deus, a era da igreja já é os últimos dias. Né? A era da igreja não é um tempo longo como muita gente pensa, né? Pelo menos não para Deus. Para Deus é uma coisa rápida. Tanto é que se você olhar Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz lá, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, quer dizer, para Deus, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Já estamos vivendo, né? Então, para ele é uma coisa rápida. É claro que para nós, seres humanos, presos ao tempo, parece que demora, né? Mas para ele não. Então, versículo 10, para não ficar dúvida, dos quais caíram 5, 5 anticristos do passado. Um existe, Domiciano, da época de João. O outro ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco. É o anticristo coletivo. É todos os anticristos que surgiram, né, nesse período aí entre Domiciano e o anticristo final. Kleber, cita um aí pelo menos para poder eu não me ficar perdido aqui. Ah, irmão, é muito fácil. Todos os líderes muçulmanos, por exemplo, no decorrer da era da igreja, todos eles foram líderes políticos que se levantaram contra a igreja e mataram crente. Até hoje, se você for aos países muçulmanos, né, tem crente sendo perseguido e morto lá. Sabia disso? É verdade. Ah, os líderes comunistas também. Todos, todos. Não existe nenhum líder comunista que não, foi atrás da igreja e perseguiu o cristão. Até hoje, meu irmão. Até hoje. Você acha que vai na Coreia do Norte para você ver, entendeu? Então é isso. Esse anticristo coletivo ele é o 7º. O anticristo final ele é o 8º, que só é mencionado ontem, no versículo 11. Só no versículo 11 que ele é mencionado. Então vamos lá. Versículo 11 agora, capítulo 17, versículo 11. E a besta
que era e não é. Por que que fala que era, irmãos? Porque, como eu falei, essa figura da besta não se refere ao anticristo de forma geral também? Então, era porque no passado houve anticristos, na época de João havia um anticristo e no futuro também vai haver. Então, aqui primeiro ele fala que era, então existia, né? Aquele anticristo que existia e tal. Fala assim, que não é, contrapondo com aquele que é. Deus é o único, irmãos, que pode dizer eu sou. Sabia disso? Ele pode dizer eu sou em todos os tempos. Por que, Kleber, que ele pode fazer isso? Porque ele não está preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Nós, por exemplo, vamos pegar aqui Kleber mesmo, né? Eu, no passado, eu tenho que dizer, quando eu me referi a mim mesmo no passado, eu tenho que falar eu era, né? Eu era. Quando eu me refiro a mim mesmo no presente, eu falo eu sou. Quando eu me refiro a mim mesmo no futuro, eu vou falar como? Eu serei. Não é verdade? Deus não tem isso. Por isso que ele se apresenta lá para Moisés como: ah, como é que eu vou falar lá para o povo quando eu chegar lá? Quem foi que entrou em contato comigo? Como é que eu vou dizer? Diga, eu sou, te mandou. Eu sou. Olha que coisa louca. Como é que alguém pode falar eu sou? Ah, quem me mandou foi eu sou. É porque ele não está preso ao tempo. Esse nome eu sou se refere à eternidade de Deus, tá? Então o que, que ele quer fazer aqui no versículo 11? Ele quer fazer um contraste com Deus e o anticristo. Por quê? Embora o anticristo já exista desde o passado, o que João está ensinando para a gente aqui é que o anticristo não é eterno. Não é eterno. Mesmo que ainda vá surgir anticristo, né? Mesmo que ainda vá surgir, vai acabar. Vai ter uma hora que vai acabar. Porque, diferentemente de Deus, o anticristo não é eterno. Então, isso aqui é uma palavra de consolo, tá, irmãos? Aí fala assim, ó, não é, também é ele, quem? O oitavo rei, que procede de quem? Dos sete. Por quê? Porque é tudo da mesma laia, tudo é anticristo, tudo do mesmo estirpe, né? O oitavo rei, que vai ser o anticristo final, e caminha para a destruição. Na verdade, irmãos, todo anticristo, ele se levanta, mas ele caminha para a destruição. Por quê? Porque Deus sempre intervém e acaba com a festa. Isso sempre acontece. Se a gente for olhar para o passado, quando Faraó escravizou o povo, você olhando humanamente, você nunca iria imaginar que aquele povo ia ser liberto ali. Você nunca ia imaginar. Mas Deus interveio na história e, através de pragas, ele libertou o povo, levando a economia do Egito ao colapso, porque era uma economia que estava baseada em mão de obra escrava. Tá entendendo? Então ali Deus arrancou o povo da escravidão com mão forte, com mão forte. Tá, irmãos? Esse é o nosso Deus. Fala assim, mas a situação hoje a gente vê muitas vezes perseguindo os crentes e tal. Talvez aqui no Brasil nem tanto, mas em outros países, irmão, numa hora a festa acaba. Deus vai lá, intervém e acaba com essa palhaçada. Os irmãos não devem esquecer disso. Deus não está dormindo. Deus não está dormindo. Ele está vendo tudo. E enquanto fizer parte do plano dele, ele vai deixando. Ele vai deixando. Mas na hora que ele quiser dar um basta, ele vai dar, tá? Então aqui todo o anticristo caminha para a destruição, né? Você vê outro exemplo, o rei da Síria. Ele foi lá, levou o povo de Israel para o cativeiro, aí depois ele foi fazer o mesmo com Judá. Não sei quem lembra disso aqui, quem já leu Isaías, né? O rei da Síria, ele tinha levado o povo de Israel da tribo, né, de Israel para o cativeiro, depois foi lá para Judá, e aí ele começou a zombar. Ah, vou fazer com vocês o mesmo que eu fiz com Israel, né? E o rei de Judá estava morrendo de medo. Aí chamou Isaías, ó, consulta a Deus aí para ver o que vai acontecer. Isaías consultou Deus e falou bem assim, ó, fala para o rei que eu vou pegar um anzol, vou enfiar na narina do rei da Síria e vou levar ele de volta até a Síria, na marra. E o rei da Síria achando que estava botando banca, né?
E Deus fez exatamente isso. Deus falou assim, ó, não vai chegar uma flecha, tá? Lá no castelo. Pode ficar tranquilo. E aí foi exatamente o que aconteceu. Deus expulsou os assírios, né? E quando o rei da Assíria voltou para casa, ainda foi morto pelos filhos. Olha que recepção maravilhosa, né? Ainda foi morto pelos filhos, tá entendendo? Quando Nabucodonosor também pegou o povo de Israel, o que, que a gente sabe lá da Bíblia? A gente sabe que Deus chegou a deixar o homem louco, literalmente louco. Nabucodonosor virou um animal, comia, andava que nem um animal, ficava lá jogado no jardim do palácio, até que voltou a razão para ele, e a primeira coisa que ele fez foi glorificar a Deus. Você está entendendo? Então esse pessoal aí, tá, tem poder, tem poder. Que poder, meu irmão? Que poder? Quem tem poder é Deus, tá? Então é isso. Vamos continuando aqui. Versículo 12. Os 10 chifres que viste, os 10 chifres estavam aonde, Kleber? Estavam na cabeça da besta, né? Da besta escarlate, que é o anticristo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Por que, que não receberam reino ainda? Porque esses 10 reis, irmãos, eles vão ser aqueles reis que vão apoiar o anticristo final. Tá entendendo? Então, por que, que eles não receberam reino ainda? Porque eles não vieram ainda. Não vieram. Na época de João, eles não tinham chegado. Chegaram na nossa época, Kleber? Não, não chegaram ainda não. Esses 10 reis, eles vão ser reis que vão ajudar o anticristo final. Final. Ah, Kleber, são 10 reis, literalmente falando? Não necessariamente, porque o número 10 é também um número simbólico, tá entendendo? Tem a ver com grande quantidade, tá? Tem a ver com grande quantidade. Então, pode ser 10 reis literalmente? Provavelmente deve ser muito rei aí, né? Porque diz na Bíblia, o que diz em Apocalipse, que as nações da terra serviram ao anticristo. Então vamos dizer que os 10 reis aqui simbolizem todos os reis não crentes da época do anticristo. Pode ser também, né? Mas fala assim, ó, mas recebem autoridade como reis. Quando a gente vê a Bíblia mencionando, receberam alguma coisa, mas não diz quem foi que deu, você já sabe, né, irmãos? Quem foi que deu? Foi Deus. Recebem autoridades como reis com a besta durante uma hora. Essa palavra, essa expressão, uma hora, não deve ser entendida literalmente. Quer dizer pouco tempo, né? Porque imagina comigo, irmãos, se o reinado, né, dos anticristos nessa era da igreja foi considerado pouco tempo, que dizer então do reinado do anticristo final? Vai ser pouco tempo também. Além disso, lembra o seguinte, meu irmão, o reinado do anticristo final, ele vai ser um reinado muito, vamos dizer, terrível no sentido de agressivo, né? Ele vai logo querer destruir todos os crentes, aquele negócio todo. Então não é uma coisa para durar muitos anos, não, tá entendendo? Não é uma coisa para durar muitos anos. Deve ser um governo breve. Um governo breve. Ele deve vir, vai começar a perseguição, aquela luta toda e tal. Não, não dá para durar muitos anos um reino desse, tá entendendo? Então, ó, esses reis vão receber autoridade de reis para poder reinar com o anticristo durante pouco tempo. Quem vai dar autoridade para eles tudo aí? Quem? Deus. Deus. Todo poder, irmão, toda autoridade vem de Deus. É por isso que quando você abre a Bíblia lá em Romanos capítulo 13, diz lá que toda autoridade ela é instituída por quem? Por Deus. Por Deus. Ah, Kleber, você quer dizer que até Hitler ele só conseguiu o poder por causa de Deus? Exatamente. Exatamente. Não existe possibilidade de alguém reinar sobre outros sem que Deus tenha determinado. Não existe essa possibilidade, meu irmão. É por isso que eu te falo. Deus é soberano, é soberano. Ele coloca rei e tira rei, você está entendendo? É assim que é Deus. Ele faz isso. Então, quando você vê essa arrogância, né, demonstrada por esses reis, né, imperadores e tudo, são todos uns tolos. Por quê? Porque eles não entendem que eles só estão onde estão porque Deus assim determinou. Porque quando acabar o prazo deles, Deus tira e acabou. Viu? Então é isso.
Aí fala, recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora, quer dizer, pouco tempo. Aí versículo 13, tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Tá vendo? Então, os reis da terra, eles vão se prostrar diante do anticristo e vão falar assim, ó, nós estamos ao teu dispor. Nós estamos ao teu dispor, né? Eles vão estar tão juntos, irmão. Sabe aquela história, tamo junto? Eles vão estar tão junto com o anticristo que no final, o anticristo, numa atitude, né, desvairada, vai decidir matar todos os crentes do mundo e vai pedir a ajuda dos exércitos do mundo, né? Aí lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, diz assim, ó, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então você vê que esse povo está tão junto com o anticristo que no final, quando ele convocar, vamos acabar com os crentes de uma vez logo, vamos pôr um fim nisso, eles vão topar. Está vendo? Eles vão estar juntos, alinhados com o anticristo em tudo, né? Versículo 14, pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Primeiro lugar, eles não vão marchar sobre a terra para ir atrás do cordeiro, mesmo porque não tem como achar o cordeiro, né? Vamos dizer, vamos lá, vamos lutar ali, lutar contra quem? Vamos lutar contra o cordeiro. Mas onde é que está o cordeiro? Não tem, isso não existe. Então, quando fala aqui que eles vão pelejar contra o cordeiro, na verdade eles vão contra o povo de Deus. Cleber, mas por que que a Bíblia diz contra o cordeiro se eles vão contra o povo de Deus? Meu irmão, ir contra o povo de Deus é ir contra o cordeiro. É a mesma coisa. Quando você vai lá em Atos capítulo 9, que o apóstolo Paulo, na época lá era Saulo, né? Ele estava indo para Damasco para prender os crentes. No meio do caminho, Jesus aparece para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo estava perseguindo os crentes, mas Jesus falou, por que me persegues? O que se ensina para gente? Perseguir os crentes é perseguir Jesus, meu filho. É a mesma coisa. Aí fala assim, mas está perseguindo o crente, está perseguindo Jesus, está perseguindo o povo de Deus, está perseguindo a Deus. É assim que ele entende. É assim que ele entende. É por isso que eu falo para vocês, ó, esse povo não sabe com quem está lidando. Eles vão para cima do crente, querendo matar os crentes, né? Fazer mal ao povo de Deus. Eles estão mexendo com o próprio Deus. Depois aguente, tá entendendo? Então aqui fala, ó, pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também quem? Os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Tá entendendo, meu irmão? Olha, a gente não vai enfrentá-los de cara assim e vamos no final ganhar, junto com Deus. Que bom, né? Que coisa boa, né? Você não vai precisar enfrentar frente a frente ali, mas você vai vencer junto. Por quê? Porque o Senhor vai lutar por nós. O Senhor vai combater por nós. O Senhor vai enfrentar por nós. Tá? Então, meu irmão, olha, quando você olha Romanos 8, fala lá que quem pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, né? E tem uma lista ali de coisas. E no final você conclui, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem a morte, fala lá, nem a morte pode separar, né? Então não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa o inimigo, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus mesmo, ele diz que as suas ovelhas, ninguém pode arrebatá-las da sua mão. Sabia disso? Ele fala lá em João. Olha lá, capítulo 10. Ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão dele. Versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Lembra que eu falei para vocês que as águas, as muitas águas, o próprio mar, né, é um símbolo das nações não crentes, né? Aí alguém perguntaria aqui nesse versículo 15,
Mas, Kleber, qual é a diferença de povos, multidões, nações e línguas? Irmãos, se a gente for pesquisar, não vai ter muita diferença, não. Mas por que que são mencionados quatro? Quatro elementos. Por quê? É porque o número quatro, ele é um símbolo, presta atenção, olha. O número quatro é um símbolo do mundo em toda a sua extensão, né? É por isso que nós temos aquelas expressões bíblicas, quatro ventos, quatro direções. Por que, Kleber? Que o quatro é um símbolo do mundo em toda a sua extensão. Ah, pensa nos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, não é assim? Então, é a mesma coisa. O quatro, aí cita, são povos, um, multidões, dois, nações, três, línguas, quatro. Se você for procurar o significado isolado, provavelmente você não vai ver muita diferença, não é? Mas você tem que considerar a simbologia do número. São citados quatro elementos para abranger todo o mundo inteiro, tá? Então vamos ver aqui, ó, quatro ventos, por exemplo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 24. Diz assim, ó: os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Tá vendo aí, ó? Exatamente o que eu falei, né? Vamos lá para Jeremias, capítulo 49, versículo 36. Diz assim: trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Tá vendo? Ele falou que vai espalhar, né, Elão pelos quatro ventos. Quer dizer, vai espalhar Elão pelo mundo, tá entendendo? Vai dispersar Elão pelo mundo. Então, o número 4 aqui, como um símbolo, né, da extensão do mundo. Você vai para Mateus 24, versículo 31. Isso aí que eu tô lendo, tá? Tá no versículo 15, tá, irmãos? Eu li aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 24. Jeremias 49, 36. Agora eu vou ler Mateus 24, versículo 31, que fala assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de onde? Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? Quer dizer o que é isso? Quer dizer que neste mundo, tudo que está abaixo do céu vai ser recolhido pelos anjos, que somos nós. É o momento aqui do arrebatamento, né? Para a gente ir ao encontro de Cristo nos ares e descer com ele, né? Mateus 24, 31. Aí você olha Marcos 13, 27. Marcos 13, 27 diz assim: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos de onde? Dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Tá vendo? Aí outro termo também que a gente vê na Bíblia é quatro direções. É a mesma ideia. É a mesma ideia, tá? Então você pega Ezequiel, capítulo 1, né? Ezequiel, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver lá. Ezequiel 1, 17. Diz assim: andando elas podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. Quer dizer, quatro direções? Quais são essas direções? Norte, sul, leste, oeste. Tá entendendo? Norte, sul, leste, oeste. Capítulo 10, versículo 11. Diz assim: andando elas podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Beleza. Então, quando diz aqui no versículo 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde está a meretriz sentada, são povos, multidões, nações e línguas, querendo dizer que são os povos do mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Epa! Está acontecendo uma coisa estranha aqui, ó. Olha só. Segue o raciocínio comigo, hein, meu irmão? Segue o raciocínio. Os 10 chifres não são aqueles reis que vão apoiar o anticristo? A besta não é o anticristo? Pois é. Mas fala aqui no versículo 16 que eles odiarão a meretriz. Mas a meretriz não é o governo do anticristo? Que estranho, né? Aí fala assim, ó: e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes,
e a consumirão no fogo. O que quer dizer isso, meu irmão? Meu irmão, quer dizer que no final, quando eles forem enfrentar Jesus, né, o negócio vai ficar tão feio, eles vão levar uma peia tão grande que eles vão começar a lutar entre si. Olha só, vai haver uma verdadeira guerra civil. É não crente contra não crente. Vai ser uma loucura. Sabe aquela história? Onde é que você me meteu, meu filho? Que rolo foi esse que você trouxe para mim? Né? Vai acontecer isso. Lembra da história da casa dividida, que Jesus já tinha feito um alerta? Lá na época, no primeiro século, quando Jesus começou a expulsar demônios, não sei quem é que lembra dessa passagem, né? Jesus começou a expulsar demônios, e aí os fariseus falaram assim: ele expulsa demônios pelo poder de Satanás. Aí Jesus falou bem assim: o que vocês estão falando aí? Estou falando besteira. Se Satanás estiver expulsando Satanás, então a casa está dividida. Se a casa está dividida, ela não pode subsistir. Porque pensa comigo, se demônio está lutando contra demônio, aí não vai acabar o reino do demônio. É ou não é? Né? Pois é. No final, quando eles forem enfrentar Jesus, eles vão levar uma peia tão grande, eles vão se voltar contra quem? Vão se voltar contra eles mesmos. Eles vão se matar uns aos outros. Aqueles que antes eram aliados vão se matar. Por quê? Porque não pode fazer nada. Não pode matar os crentes, não pode matar o cordeiro. Vão matar quem? Vou matar esse aqui que está do meu lado. Pelo menos eu descarrego a raiva, né? E vai ser isso. Então, no versículo 16, nós vemos que final triste, né? Aliado contra aliado. Os 10 chifres, os apoiadores da besta, e a própria besta vão odiar a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, vai ser um embate, vai ser uma briga sangrenta, feroz, né? Eles mesmos se destruindo. Tá vendo, meu irmão? É isso, é isso. Versículo 17. Porque, olha a razão aqui, ó. Porque em seu coração, no coração deles, incutiu quem? Incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Olha só, o versículo 17, confirmando o que eu falei antes, não é? Tudo que eles fizeram, no final das contas, eles acabaram cumprindo o quê? O propósito de Deus. O propósito de Deus. É por isso, irmãos, que isso aqui é uma coisa que para a gente é misteriosa, né? Mas o fato é o seguinte: Deus determina as coisas e o homem realiza querendo fazer aquelas coisas, tá entendendo? É assim, ó, vou explicar para você como é que funciona isso. É assim, quando você vai lá para Romanos capítulo 3, diz lá que o homem caído, ele não tem nenhum bem em si mesmo. Ele é mau. Ele é mau. É por isso que fala lá em Romanos 3, não há um justo, nenhum sequer. O homem caído, ele só quer saber de fazer o mal. Só quer saber de fazer o mal. E como é que Deus então faz? Ele determina alguma coisa ruim, determina. E quem realiza a coisa ruim não é Deus, são os maus. Mas eles realizam a coisa ruim querendo fazer. Por quê? Porque tem uma natureza pecaminosa. Basta que Deus retire a graça para o homem fazer tudo de ruim. Por quê? Porque ele é ruim. Ele é ruim, ele é mau. Ele quer fazer o mal. Então, quando Deus retira a graça, o homem faz o que ele quer fazer. É por isso que o homem é responsável pelos seus atos, irmãos. Porque ele quer fazer aquele ato mal. Você está entendendo? É por isso. E Deus, ele usa o mal. Olha que coisa, hein? Deus, na sua soberania, ele usa o mal para realizar o seu propósito bom. Para realizar o seu propósito bom. Tá? Então, quando a pessoa fala, mas o homem não tem vontade, o homem está sendo manipulado. Eu não acabei de falar que o homem caído ele é mau e quer fazer o mal, meu irmão?
Como é que você vai dizer que o homem caído está fazendo alguma coisa obrigado? Ele está fazendo o que ele quer fazer. Inclusive, você já leu em Ezequiel, quando fala que o homem caído ele tem coração de pedra? Ele tem um coração de pedra. E quando ele se converte, Deus dá um coração de carne, né? Então, o que você conclui disso? Quando a Bíblia diz que Deus endurece o coração do homem, por exemplo, vamos pegar aqui Faraó. Ah, Deus endureceu o coração de Faraó. O que Deus precisa fazer para endurecer o coração de um pecador? Me fala. O quê? Ele precisa criar ativamente o mal no coração do pecador? Não. O coração do pecador já não era um coração de pedra? Então, basta que Deus retire a graça para aquele coração do pecador voltar a ser o que ele é, um coração de pedra. Então, na verdade, quando a Bíblia diz que Deus endurece o coração do homem, ele simplesmente retira a graça para que se revele aquele coração de pedra que todos nós temos. Você viu? Então, Deus não cria o mal no homem, porque o homem é mal, não é? Ele simplesmente retira a graça e o homem mau se revela. E o monstro se revela. Você entendeu? Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Só confirmando, né? Eu não falei que a mulher é a representante do governo do anticristo? Então, ela é a grande meretriz, a grande Babilônia, é a capital do mundo, é o centro governamental liderado pelo anticristo, tá? É isso tudo aí, ok? Vamos lá para o capítulo 18, meu irmão? Vamos lá? Vamos ver? Capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Que anjo é esse, Kleber? Meu irmão, eu não tenho a mínima ideia. O que eu posso te falar é o seguinte: com certeza é um anjo de hierarquia superior, né? É um anjo poderoso, porque eu já falei para os irmãos. Lá entre os anjos há hierarquias, né, irmãos? Há hierarquias. Nós já vimos que os 4 seres viventes provavelmente são anjos de hierarquia superior, que ficam ali próximos do trono, né? A própria palavra arcanjo, ela quer dizer anjo líder, né? É um anjo chefe, é um anjo que está sobre outros anjos, né? Então, o Miguel, por exemplo, ele é um arcanjo, ele é um anjo superior, tá? Existe isso no céu, sabia? Além disso, entre os próprios anjos, existem aqueles que têm funções diferentes, né? Você pega o serafim, né? Um anjo normalmente relacionado a louvor. Você pega querubim, é um anjo normalmente relacionado à guarda real, né? Então, até entre os anjos tem aquelas funções diferentes. Você sabia que Lúcifer, ele era um querubim, né? Ele era um anjo da guarda, um anjo da guarda que eu falo, não é um anjo da guarda no sentido católico. Ele era um anjo da guarda real, tá entendendo? Então, existe isso aí no céu, né? Detalhes sobre isso eu não sei, mas o que a Bíblia fala a gente pode repetir aqui. Então fala, ó, esse anjo surgiu com grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória, é um anjo poderoso, né? Aí o versículo 2, então exclamou com potente voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Esse grande anjo, ele está anunciando a queda do governo mundial. Tá entendendo? Ele está anunciando a queda do governo mundial. E aí ele começa a descrever como é que foi esse governo mundial. Vamos lá? Ele fala assim, ó, se tornou morada de demônios. Kleber, por que ele fala morada de demônios? Por quê? Porque quando você vai olhar na Bíblia, meu irmão, geralmente o deserto, né, é citado como sendo um lugar onde os demônios gostam de ficar. Sabia disso? Eu lembro que uma vez um tio meu falou assim, Kleber, se os demônios estivessem morando em algum lugar no mundo, onde é que você acha que eles estariam morando? Como um demônio é um espírito e ele não ocupa espaço físico, né? Ele pode morar em qualquer lugar, vamos dizer assim, né? Ele não ocupa espaço físico mesmo e tal. Mas esse meu tio, ele tinha uma tese que os demônios moravam, sabe onde, meu irmão? Lá no Triângulo das Bermudas.
Ele falava assim, ó, os demônios, eles moram lá no Triângulo das Bermudas, sabia? Eu falei assim, por que você acha isso? Ué, Kleber, é tanta coisa ruim, esquisita que acontece naquelas bandas lá, que eu acho que os demônios moram lá no Triângulo das Bermudas. Ó, eu não sei, né, se os demônios estão morando em algum lugar assim no mundo, um lugar específico, eu não sei qual é, mas o fato é que a Bíblia diz que parece que o demônio gosta de ficar no deserto, sabia disso? É, quando você vai lá para Mateus capítulo 4, versículo 1, olha só, diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Olha, o diabo, ele estava lá no deserto, né? Estava lá no deserto. Fazendo o quê? Não sei. Não sei. Capítulo 12, versículo 43 de Mateus, diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Quando a gente pensa em lugares áridos no planeta Terra, a gente lembra logo do quê? Do deserto, né? Aí fala assim, ó, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, né? Aí quer dizer, o demônio sai do corpo humano. O demônio, na verdade, irmãos, se ele fosse escolher, ele preferia ficar dentro de alguém, né? Para quê? Para usar essa pessoa como instrumento do mal. Se ele pudesse escolher, né? Mas aqui diz no texto que quando ele é expulso, ele vai para onde? Ele corre lá para o deserto. Aí eu volto a dizer, fazer o quê? Não sei, não sei. Aí você vai lá para Lucas, capítulo 8, versículo 29. Lucas 8, 29. Diz assim, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para onde? Para o deserto. O demônio entrou naquele ali e sempre queria impelir ele para ir para onde? Para o deserto. Mas, Kleber, que fissura é essa do demônio com o deserto? Que fissura. Meu irmão, anota no caderninho, quando a gente encontrar com Jesus, você pergunta para ele. Tá entendendo? Essa aqui é uma daquelas 200 mil perguntas que a gente vai levar para o céu, né, para perguntar para Jesus. Eu não sei, não sei. Mas o que ele quer dizer aqui nesse texto? Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Ele quer dizer o quê? Que a Babilônia se tornou um deserto. Se tornou um deserto, né? Covil de toda espécie de espírito imundo. É demônio, né? Espírito imundo. E esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Olha só, irmão, por que que a Babilônia caída se tornou esconderijo de ave imunda e detestável? Vocês lembram que lá no Velho Testamento havia os animais imundos, né? Aqueles que o povo de Israel não poderia comer. Aí muita gente fala bem assim, poxa, Kleber, mas esse negócio de animal imundo do Velho Testamento, isso aí realmente era uma coisa que não podia comer de jeito nenhum e tal, e como é que fica isso? Olha, irmão, quando você vai lá para o Novo Testamento, você descobre que que isso tudo era uma coisa simbólica, sabe por quê? Porque, na verdade, os animais imundos do Velho Testamento, eles representavam os não crentes. Eles representavam os não crentes. Quer dizer o que com isso? Quando Deus falava, determinados animais são imundos, vocês não podem comer e tal, ele queria fazer o povo ver, né, ali nos animais imundos, uma simbologia dos não crentes, ou seja, não é para vocês terem contato com os não crentes. Era essa a lição. Aí você fala assim, mas Kleber, de onde você tirou isso? Ora, é só você ir lá em Atos capítulo 10, vamos comigo, ó. Lá em Atos capítulo 10, a partir do versículo 9, olha só que coisa interessante. O apóstolo Pedro, ele está na casa de um amigo. Aí no versículo 9 diz assim, Atos 10, versículo 9, fala assim, ó. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou:
De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, olha só, o apóstolo Pedro teve uma visão de vários animais imundos que Deus mandou ele comer. Ele falou que não ia comer. Aí Deus falou assim: não, você vai comer, porque você não pode falar isso de algo que eu, né, purifiquei, santifiquei e tal. Quando você olha o versículo 17, fala assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então, olha só, vou te explicar aqui o que acontece nesse texto. É assim: os judeus, no começo da evangelização, muitos deles tinham dúvidas se era realmente para poder ir atrás do não crente ou se era para ficar ali restrito a Israel, tá entendendo? Ficar só entre os que eram judeus. Quando Deus dá aquela visão dos animais impuros, que Pedro fala assim, ó, não, eu não vou comer, que esses animais são imundos. Aí Deus fala, não, não fala, não chama de imundo que eu purifiquei. E Pedro quer entender essa visão. Logo em seguida, o que bate na porta dele? Os servos de Cornélio. E aí Pedro vai até a casa de Cornélio, olha só, hein? Vai até a casa de Cornélio, prega o evangelho para ele e eles se convertem. E aí Pedro entende, então, o que quer dizer aquela visão. Na verdade, no Velho Testamento, havia uma coisa mais restrita a Israel, não é verdade, irmãos? Havia uma coisa mais restrita a Israel. Mas na época da igreja, na era da igreja, o evangelho, meu irmão, ele tem que se espalhar mesmo. É para alcançar todo mundo. Aquele que antes você falava assim, não, isso aqui é não crente, eu não quero nada com ele e tal, meu irmão. Nós temos que levar o evangelho aos não crentes. Nós temos que levar o evangelho ao não crente. E aí Pedro foi e levou e eles se converteram. Então essa simbologia do animal imundo já era, acabou. É por isso que quando Jesus estava lá dando uma lição nos fariseus, ele falou assim, o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai dele, é o que procede do quê? Do coração pecaminoso. Então não existe problema nenhum em comer animal nenhum, não tem mais isso não, meu irmão. É por isso que no final lá diz, ó, e considerou puros todos os alimentos, todos os alimentos. Ah, Kleber, então hoje não tem problema nenhum em comer carne de porco. Nenhum, nenhum. Meu irmão, se você souber preparar, você pode comer até cobra, filho, até cobra. Não tem problema nenhum. Os índios que o digam, tá entendendo? Os índios que o digam. Então, essa ideia que os adventistas mantêm até hoje, né? Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, papapá, porque no Velho Testamento, não sei o quê. Vai ler mais a Bíblia, rapaz. Vai ler mais a Bíblia. O próprio Jesus considerou puros todos os alimentos. Não existe mais essa simbologia. Isso aí, irmãos, é porque no Velho Testamento, muita coisa, eles pegavam coisa da realidade para simbolizar uma outra realidade. Então, falando assim, ah, não pode ficar fora do acampamento. Por quê? O acampamento simboliza ali o povo de Deus. Fora do acampamento simboliza o mundo. Então, tinha muita coisa ali que era ensinado com simbologia. Os animais impuros, a mesma coisa, simbolizavam o não crente. Não pode ter contato com o não crente. Mas agora mudou. Agora mudou. Ah, meu irmão, você tem que ir atrás do não crente e pregar o evangelho para ele, né? Tem que fazer isso, tem que ir. Porque no Velho Testamento, se você observar, o povo de Deus não ia atrás do não crente. Eles não iam. Me mostra na Bíblia onde é que o judeu ia atrás do não judeu para pregar para ele a redenção de Deus. Me mostra. Quando você olha o livro de Jonas, ele foi pregar lá para os ninivitas, mas foi na marra. Na marra. Olha como é que o negócio funcionava. Para o homem pregar, para quem não era judeu, ele até foi, mas foi na marra. Na marra. Você não vê um projeto de evangelização no Velho Testamento. Você não vê isso. Não vê isso. E era para haver. Por quê? Porque quando Deus diz lá que a nação de Israel era sacerdote,
era uma nação sacerdotal, quer dizer o quê? Ela era para ser uma nação intermediária entre Deus e os homens. Ela deveria ser aquele caminho, né? Caminho de contato entre Deus e o resto das nações. Mas não foi, mas não foi. Ela foi negligente, irresponsável, não é? E não pregou o evangelho, não pregou a mensagem de redenção para aqueles povos que não eram judeus, tá? Então vamos aqui para o versículo 3, vamos parar aqui no versículo 3 aqui, ó. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor, da sua prostituição. Olha só, lembra que eu falei para vocês, irmãos, essa linguagem de beber, né? Beber o vinho aí, beber da taça e tal. Isso aqui é uma linguagem muito comum na Bíblia, tá? Muito comum. Normalmente a gente vê beber o vinho da ira, né? Quer dizer, Deus, ele irado, ele dá a beber da sua ira às nações. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai derramar sua ira sobre as nações, não é? Elas vão experimentar da ira de Deus, essa linguagem figurada. E aqui fala o quê? Que todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Prostituição de quem? Da grande meretriz, do governo do anticristo, né? Com ela se prostituíram os reis, né? Os reis da terra vão se vender, né? Como o anticristo se vendeu, como o governo dele é um governo vendido para obter o que quer, também os reis da terra vão fazer a mesma coisa. E os mercadores da terra vão se enriquecer à custa da sua luxúria. Kleber, o que é luxúria, Kleber? Luxúria, irmão, é sinônimo de libertinagem, ó. É sinônimo de liberdade para fazer tudo que é errado. Isso é luxúria, tá entendendo? Então, muitas nações, aliás, todas as nações, né? Elas vão se aliar ao anticristo, mas olha o final do governo mundial aí, como é que vai ser. Muito triste, né, irmão? Vai ser assim, é um negócio muito feio, né? Então a gente continua na próxima aula, tá? E vamos ver como é que vai terminar isso aqui, hein? Vamos ver como é que terminar. O negócio não tá bonito, não, né? Vai ficar mais feio ainda. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada. Isso. É. Amém. Também, boa aula, boa explicação, e esse aprendizado é essencial, né? Porque tira o medo de que muitos crentes têm da visão apocalíptica do mundo, né? É muito bom, Kleber, aí, principalmente a colocação de hoje, com relação a tranquilizar os crentes, saber que as coisas vão acontecer, mas que tudo está no controle de Deus. Isso é maravilhoso. É bom saber que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Se temos liberdade hoje para evangelizar, como você colocou aí, a gente não pode ficar parado, a gente precisa evangelizar. Que Deus abençoe, obrigado pela aula, que Deus abençoe a todos aí, os ouvintes, e que isso possa ser verdade na sua vida. Você aplique isso ao seu coração. Esse aprendizado não pode ficar literalmente parado aqui. E se você puder, meu irmão, compartilhe essa aula, porque ela vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que muita gente carrega peso nos ombros porque não tem essa visão evangelística, essa visão do evangelho. Obrigado, Kleber, mais uma vez. Deus abençoe. Vamos orar. Amém. Obrigado, Senhor, por essa hora, por esse ensino, pelo aprendizado da Tua palavra. Que possamos continuar fiéis às Escrituras, firmes no propósito de evangelizar vidas. Obrigado pela instrução, pelo ensino, pelo aprendizado tranquilo e fiel da Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, alegra o nosso coração nesse dia onde nos preparamos para Te cultuar. Que o culto que vamos Te oferecer seja aceito pelo Senhor no trono da Tua graça. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.